acima de tudo, é mais uma empresa e são mais 60 ou 70 postos de trabalho. Talvez um pouco menos, esta área comercial é ligeiramente mais pequena que enfim, algumas das existentes, mas andará por aí, pelo menos aí na casa dos 60 postos de trabalho. E essa é a questão mais importante. A questão do filão, enfim, na verdade depende, não é? Há aqui uma visão, às vezes quando se comenta esta questão, que é, bom, agora vem mais um supermercado, bem, mas as áreas comerciais podem ser de muita natureza diversa, não tem que ser apenas, obviamente, da área, digamos, alimentar. Eu acho que sim. Aliás, nós trabalhamos, e o Aldi é o último de 3 ou 4, enfim, que se juntam o Burger King, o Bricomarché, o Roadie, portanto, aquelas superfícies comerciais que se instalaram ali, que têm a ver com um processo que foi demorado e doloroso, de revisão daquele plano de pormenor. Uma primeira fase, porque na verdade a revisão ainda está a decorrer, mas conseguimos um primeiro processo, que é uma suspensão do plano, uma suspensão parcial. Não vale a pena estar aqui a entrar em pormenores técnicos, porque isto, mesmo para quem lida com eles, é chato, portanto, mais ainda de certeza para quem está a ouvir, mas são processos de facto muito demorados, muito difíceis, que envolvem muitas entidades, centenas de horas de reuniões, literalmente centenas de horas de reuniões, e processos de facto difíceis. No caso do Aldi, ainda por cima, o processo só podia avançar não bastava a questão das avessadas, tinha que haver a questão também da alteração do PDM, que também estava na calha, que entretanto ocorreu, como é sabido, já está em vigor desde janeiro do ano passado, mas ainda tinha mais esse obstáculo também. E portanto, são processos difíceis, eventualmente existiram outros, ainda a caminho, mas tem a ver também com a forma como, de facto, os instrumentos de gestão do território podem facilitar ou dificultar a fixação das empresas. Porque, efetivamente, o que aconteceu com o Aldi, nem todas as empresas estão disponíveis para. O Aldi, é verdade que aqui, pronto, aquele terreno, aquela localização tinha ali um conjunto de problemas e, portanto, mais difíceis do que a norma, mas de facto é um processo que demorou talvez 3 anos, não é? De obstáculo sobre obstáculo. É verdade que em alguns casos, enfim, se calhar os próprios proprietários também não facilitaram muito, porque são vários proprietários que estão em causa para para compor aquela parcela de terreno. Houve também algumas dificuldades entre eles, mas isso é entre eles e o investidor. Mas de facto o instrumento de gestão do território estava muito complicado e se a maneira como ele, digamos, estava desenhado é uma responsabilidade da Câmara à época em que ele foi aprovado, a rapidez ou a não rapidez, a demora com que é possível alterar um plano, aí já não é de uma Câmara, é de todas as entidades e digamos, da arquitetura legal que existe no país sobre estas matérias. E por mais que há anos se fala a nível nacional da simplificação de procedimentos, tentar criar formas de que haja menos entidades a sobrepor-se, ou então que haja uma entidade que na verdade no papel já existe, são as CCDRs, que coordene, mas que depois na verdade, enfim, na prática não é assim que acontece, e eu não tenho dúvida nenhuma, e não é sequer a puxar louros para mim, ou para a equipa, ou para o município, mas não tenho dúvida nenhuma, porque tenho passado por estes processos nestes últimos anos, que se não for a persistência, por um lado política, por outro lado técnica, dos municípios, nestas matérias, de facto, o mais fácil é que não aconteça nada, porque os obstáculos, as dificuldades são tão grandes, mas tão grandes, que não se consegue mesmo descrever. Eu costumo dizer que só do PDM eu escreveria um livro, enfim, com 500 páginas, com tudo aquilo que foi o processo de revisão do PDM. E para os planos pormenor e outros instrumentos de gestão do território igual, o cidadão tem, e é natural que tenha dificuldade em acreditar nisto e em perceber como é que é possível. Isto são todos uns incompetentes.
e se calhar em alguns casos, mas na verdade tem a ver de facto com a maneira como a burocracia neste caso, e a burocracia em si não é uma coisa má, a burocracia é algo que garante um conjunto de regras, mas quando o conjunto de regras se torna de tal forma lesivo do bom andamento das coisas, ela de facto está mal e deve ser corrigida. E no ordenamento do território continua muito por corrigir. Só para concluir, portanto, isto tem depois a ver com aquilo que eu dizia da capacidade ou não das empresas de estarem à espera. Portanto, nem todas as empresas estão disponíveis para esperar um ano que seja, para que os instrumentos de gestão estejam, digamos, alinhados para a possibilidade de execução desse investimento. E, portanto, quando eles não estão, é um processo de facto demoroso e muito doloroso. Neste caso e noutros, felizmente as empresas têm estado disponíveis mas de facto tem que haver mecanismos mais céleres, e eles não dependem, e aí não é uma questão de tomar, não dependem dos municípios, porque são tantas as entidades que se sobrepõem que de facto se torna muito difícil. Efetivamente temos aqui a chegada de um número de comércio e serviços para a Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, e aquilo que se perspectivava aqui, ou que se pedia aqui, era um ponto de equilíbrio entre aquela parte da cidade e, por exemplo, a entrada sul, Carvalho de Figueiredo, onde há quem reclame por um estabelecimento comercial também para poder, efetivamente, efetuar as compras e evitar atravessar aqui a cidade, acreditando que sejam as próprias marcas, as próprias empresas que escolhem onde se querem fixar. Há aqui alguma maneira de vender aquela entrada para equilibrar aqui esta balança? Primeiro que tudo, falar sobre só este investimento em particular, e curiosamente hoje em reunião de Câmara, ou aliás no final da reunião de Câmara até foi apresentado aos vereadores do PSD o projeto, porque até acaba por ter impacto, também isso foi aprovado na reunião de Câmara anterior, impacto naquilo que é a avenida. Sim. Que vai passar a ter uma nova rotunda também, e foi-nos apresentado o projeto. É assim, primeiro que tudo estamos a falar de uma nova superfície comercial, um hipermercado, não é? Que nós nos últimos anos vimos realmente o aparecimento de mais alguns. Neste momento eu acho que estava aqui a contar, pelo menos 5 mais ou menos daquela dimensão já a contar. Com o Aldi, o investimento, e isto é uma questão do particular, do investimento, se o investidor, se a empresa acha que faz sentido e vir para tomar, e bem que venha, ainda por cima neste caso, pela explicação parece que fazia muita questão em vir para tomar para aguardar 3 anos, por 3 anos, enquanto empresário, digo já que isso é uma eternidade, é realmente mesmo muito tempo, e nós já falámos sobre isso, por exemplo, sobre a questão do plano pormenor para Val dos Ovos, onde se antevê até um prazo superior a isso, e é muito difícil para qualquer empresário ou investidor aguardar esse tempo todo. Mas eu dizia que, e eles lá terão os dados deles que fundamentam essa decisão, mas a vista olho no quase parece um contrassenso, porque nós temos cada vez mais opções, neste caso em termos de hipermercado, mas temos também cada vez menos população, ou seja, se as pessoas não crescem, parece quase um pouco um contrassenso. Então porque se eu gastava 100 euros na determinada superfície, agora tenho 2 ou 3, gasto 50 numa, 20 noutra, 30 noutra, mas o dinheiro é o mesmo, o dinheiro não estica, não é? Se o dinheiro não estica, as pessoas não crescem, realmente parece um pouco um contrassenso, mas volto a dizer, é uma decisão do particular, e eles lá saberão. Agora a nós, neste caso, enquanto agentes políticos ou enquanto responsáveis, neste caso não tendo responsabilidade na governação, mas o que cabe aqui realmente é também perceber, certo, essa questão que o Feliciano dizia de o que é possível fazer para vender, primeiro que tudo, perceber aqui o que é que queremos comprar. Também porque estamos a vender, mas ao mesmo tempo também estamos a comprar investidores, salvo seja, mas só pegando aqui nesse tipo de palavras, mas estamos aqui à procura de investidores, ou seja, se estamos ativamente, uma coisa é o investidor que aborda diretamente a Câmara, e isso também é uma das questões onde tenho sido mais crítico sobre a governação atual, que é sobre esta questão do investimento, o tipo de investimento, a qualidade do investimento, porque, certo, o Aldi vai criar 60 postos de trabalho, mas são postos de trabalho na sua grande maioria não qualificados, com um nível de remuneração provavelmente não é aquilo que nós queremos atrair, que vai gerar uma riqueza maior para depois também ter um efeito indireto no resto da nossa economia local. Se calhar em parte deles até os vão buscar alguns, como nós temos visto noutras situações idênticas, vão buscá-los alguns que já estavam
estavam numa das outras superfícies, ou seja, criam 60 ali, mas perdem 5 na outra e 4 na outra, e os 60 depois líquidos se calhar não são assim tantos, não serão assim tantos. E realmente o que, no nosso entender, no meu entender também, tenho falado sobre isso algumas vezes, é procurar, e volto a dizer, uma coisa é o investidor que aborda ativamente o município, eu quero investir em Tomar, e Tomar o município, o concelho, deve estar de portas abertas a tudo aquilo que seja um bom investimento, a grande maioria mas também se passarmos para essa parte da procura ativa, no meu entender é das grandes, ou deve ser das grandes prioridades de uma governação. Eu lembro-me, por exemplo, ou é um exemplo que eu gosto muito de falar, que é o caso do Fundão, porque o Hugo não gosta muito de falar, mas também tem outras responsabilidades atualmente que eu ainda não tenho, mas a realidade é que também devemos olhar para o lado, ou neste caso é um bocadinho mais longe, mas olhar para aquilo que são bons exemplos, boas práticas, neste caso da procura ativa, ou seja, nós nos sentarmos num primeiro momento e definirmos o que é que nós queremos para Tomar, a quem é que nós queremos vender Tomar, pegando na mesma terminologia, e depois então temos um plano de ataque, vamos então atacar estas empresas, estes investidores, para lhes tentar então vender Tomar. E isto dando esta volta para chegar então à questão de realmente as superfícies, neste caso pegando concretamente na questão dos hipermercados, estas superfícies comerciais estão todas concentradas naquela que é também a zona natural de crescimento da cidade. Sendo que não convém ou não se pode deixar cair ou para trás também, apesar da maioria da população estar concentrada daquele lado, é certo, mas deste lado também está um conjunto de população significativa, sendo que no nosso concelho também acaba por ser um concelho, acho que também não há por 5 minutos a atravessar o rio, que propriamente as coisas ficam mais complicadas. Agora, se houver um investidor interessado nisso, sendo que o caso Carvalho Figueiredo merecia certamente ali uma requalificação, poderia ajudar a vender uma requalificação àquela entrada da cidade, não só por esta questão, mas também por até questões de segurança também, seria interessante. Agora, se é prioridade mais um hipermercado para Tomar, eu neste momento tenho dúvidas disso. Então já agora aproveita, deixa, e também não resisto, Cristóvão. Há aqui, falou-se, isto como é óbvio não depende da Câmara, mas está em vias ou não de Tomar receber aquele falado Reital Park? Bom, antes disso, dizer apenas isto. Eu primeiro, sobre a questão da procura ativa ou não ativa, há uma coisa que da atual Câmara, podem dizer porque pode-se dizer tudo, mas não terá qualquer correspondência com a realidade, que é o investidor X ou Y foi-se embora porque nem sequer foi recebido. Temos que ter memória, e não era assim há tantos anos atrás, que de facto era a imagem que existia da Câmara. Os investidores desistiam porque nem sequer eram recebidos. Ora, nós não só recebemos todo o investidor na hora, se for preciso, no momento em que está em que sonha com Tomar, como de facto tentamos procurar. Temos aberto canais com o ICEP, com o Ministério da Economia, para, no fundo, também colocar aquela expressão que tantas vezes se usa, colocar Tomar no mapa, também colocar no mapa dos potenciais investidores. Claro, nem sempre tudo se consegue, já houve casos que correram bem, outros nem tanto, em que Tomar, posso dizer que Tomar teve, um caso ou outro, por exemplo, na shortlist de escolha para digamos, investimento de 2 ou 3 grandes empresas. Enfim, lá está, por exemplo, a Air Liquide correu bem, estava na shortlist de 3 ou 4 municípios, fomos escolhidos. Houve um ou outro caso em que não, mas continuamos e acompanhamos e tentamos o mais possível, lá está, não apenas a nível do licenciamento, mas, por exemplo, da procura da habitação, da mostra de como é a educação, o desporto, a qualidade de vida do nosso concelho, porque efetivamente para algumas empresas isso é determinante, porque vai de facto muito influir no tipo de trabalhadores que depois vão conseguir agarrar. A outra segunda ideia que queria rebater em relação ao que o Tiago disse é que, quer dizer, eu para mim, pelo menos, não há empregos melhores que outros. Todos são necessários numa comunidade. E não aceito esta ideia, muitas vezes, quer dizer, aceito, claro, todas as opiniões são válidas, mas tenho dificuldade em compreender a crítica que muitas vezes se faz a um trabalho como o de um supermercado, quando depois muitas vezes estava a defender que o tempo da Platex ou da fábrica X ou Y é que era bom, quando esses trabalhos eram também igualmente mal pagos,
em regra, salário mínimo, com o agravante de serem trabalhos duros, de serem atividades poluidoras. Portanto, enfim, acima de tudo ao nível salarial estamos a falar do mesmo, e são importantes até porque por vezes este tipo de trabalhos, por exemplo, permite os part-times, que para algumas famílias são muito importantes. Portanto, acho que todos os empregos são válidos, desde que estejam dentro das regras laborais, naturalmente. E sobre a questão dos supermercados, são muitos ou são poucos, bom, eu acho que a concorrência é sempre salutar, quer dizer, o consumidor... Eu falava aqui era num ponto de equilíbrio entre localizações, não é? Isso é outra questão, que aí, de facto, nós temos tentado muito influenciar, e eu, em particular, tenho muito tentado influenciar outras escolhas, e mostrando locais. Eu devo dizer, por exemplo, já o Pingo Doce, que foi, no fundo, o primeiro com a atual governação, e que devo dizer, dito pelos próprios, há cerca de uma década se tentavam instalar em Tomar e viam, digamos, as portas fechadas. Mas, portanto, na altura da escolha da localização, nós tentámos muito influenciar que, digamos, a sul ou a oeste da cidade pudesse existir localizações. Chegámos a ir ao local ver algumas localizações, e mesmo com o Aldi, que agora é este investimento mais recente, também isso aconteceu. Mas de facto as marcas querem estar ao pé umas das outras, e isto é válido para os supermercados como é válido para um conjunto de outros negócios, e nós verificamos isso até nos centros comerciais ou nos centros históricos, quando, por exemplo, uma ou outra marca se fixa, normalmente é quando depois 2 ou 3 vêm atrás. Aliás, acontece o mesmo na fast food, acontece, enfim, as marcas, isto está estudado, portanto eles é que têm lá digamos, as avaliações económicas. O consumidor, aparentemente, gosta de ir a um sítio, depois ir verificar o outro, e depois... Bom, e nós vemos isso a um nível mais pequeno, se calhar, que até é bom de exemplificar, por exemplo, no nosso centro histórico. Eu lembro bem quando só existia um café na Praça da República, e esse café fechava às 9 da noite, quando fechava, quer dizer, porque estava ali sozinho. E lembro-me que quando foi o segundo e depois o terceiro, agora estamos novamente a precisar, mas parece que vai avançar. Mas, enfim, estes espaços também são dinâmicos. Mas havia receita, agora vem aqui outro para o lado, e depois vem... Bom, a verdade é que não só funcionou, como tornou de vez aquele eixo da Corredora, a Rua Serpa Pinto, e Praça da República, e depois com as ruas confinantes, um eixo apetecível, atrativo, que está sempre cheio, quer de turistas, quer os turistas, naturalmente, por outros motivos, mas também dos locais. E porquê? Porque o consumidor não quer ir a um sítio onde, ok, aquele está cheio, ou está fechado, mas está logo o outro lado, ou está, isto aplica-se em vários fenómenos. E, portanto, nestes espaços comerciais e maiores, e que têm estas coisas estudadas, portanto, isto também se aplica. Em todo caso, eu ainda não perdi, mantenho nem a esperança, portanto, tenho a expectativa que teremos nos próximos anos, não digo que seja este ano, porque estas coisas demoram sempre o seu tempo, um projeto demora a desenvolver-se, mas que haverá possibilidade, ou para ser mais claro, temos empresas, temos superfícies à procura de espaços fora, à procura de espaços, quer dizer, os espaços até estão mais ou menos encontrados, portanto, fora desta zona que atualmente tem sido procurada e portanto, com outras alternativas. Não posso garantir ao dia de hoje que se vão executar, até porque nunca falo publicamente de projetos sem eles já serem conhecidos, mas porque há, de facto, ainda passos a fazer, mas estou muito convencido que isso vai acontecer. Quanto ao célebre retail, é um processo, enfim, e também só falo dele porque ele apareceu no espaço público. Eu, ao dia de hoje, não diria a 100% que ele vai ser uma realidade, porque pode haver sempre ainda algum obstáculo, mas diria que passo a passo vai estando mais próximo dessa realidade acontecer. Sei que há questões ainda entre os investidores e o proprietário dos terrenos. Há também questões ainda de licenciamento, quer dizer, não propriamente licenciamento, porque o licenciamento ali não é muito complexo, mas de outras questões que depois influenciam o licenciamento, que os investidores andam a avaliar, também em termos de justificação, e depois creio
isto já tem a ver com os tais investidores, creio que há também uma questão de marcas. Ou seja, esse investimento só avançará se houver ali uma ou duas marcas que segurem, que normalmente se chama âncora, as marcas âncora que segurem esse investimento para depois das outras. Mas eu diria que a acontecer será uma realidade para daqui a 2 anos, nunca antes disso, porque entre fechar projeto e depois avançar para a obra, estamos a falar de uma coisa com dimensão, portanto, desenganemos se acharmos que isso vai aparecer nos próximos meses ou mesmo no próximo ano. Eu diria que talvez, se tudo correr bem até lá, talvez em 2025 haja Retail Park. Muito bem, estamos mesmo na reta final, ainda para as últimas considerações sobre este tema por parte do Tiago Carrão e depois vamos às notas finais. Sim, primeiro só aqui um ponto bastante importante, que é, ao contrário, o Hugo disse, a ideia que o Tiago disse, que havia trabalhos melhores e outros piores, eu não disse isso todo, nem acredito nisso, nem é muito correto, Hugo, apontar-me isso, porque o que eu... Pronto, mas então o problema está na compreensão e não no que eu disse, porque realmente o que eu apontei tem que ver com essa questão e aí também nunca pode ser desculpa de dizer, mas na Platex há 50 anos, pois as leis laborais eu não quero, a segurança era o que era no trabalho, não se pode apontar ou comparar, pronto, agora até nem é mau porque de antes ou ali ao lado é bastante pior. Isso não faz qualquer sentido e o que eu disse, e para ficar bem claro, é que realmente o tipo de trabalho é um trabalho não qualificado, ou seja, isso significa que a remuneração também é um nível mais baixo e obviamente permite uma folga diferente, por exemplo, desde logo para a habitação. Desde logo para a habitação o orçamento é mais reduzido, desde logo para depois também esse investimento chegar à economia local é toda uma consequência. E depois também estamos a falar destas superfícies, falar em investimento na economia local, estas superfícies muitas vezes o ganho, até em termos para o município de impostos, não é bem aquilo que se calhar se pensa ou se espera. Mas isto só para dizer, para também resumir, se calhar aquela que era a posição que eu transmiti aqui, é que realmente, pronto, vamos avançar, este Aldi vai avançar. Eu creio que até a Presidente já falou sobre publicamente, quer com a Rádio Erso, estou agora aqui a pensar, e também já se falou sobre esse tema em reunião de Câmara, que eu tenho ideia de já ter questionado sobre essa realmente a possibilidade do tal investimento na zona de baixo da cidade, e realmente na altura falou-se mais ou menos aquilo que o Hugo também disse aqui, que estava em negociações ou em conversações, havendo o interesse do investidor, impecável, venham eles. Agora, a questão, desde que seja obviamente um negócio dentro daquilo que são as questões legais e normas de funcionamento da nossa sociedade, mas obviamente que na procura ativa, no meu entender, o Presidente de Câmara sentado a tomar, o que é que eu vou pensar? Vou à procura de supermercados, não é isso, acho que não deve ser esse o papel, deve ser sim procurar outro tipo de empresas, sejam elas isso, depois faz parte de uma estratégia mais alargada, o que é que nós queremos para tomar, quer apostar no desenvolvimento rural na agricultura, quer apostar na tecnologia, quer apostar na indústria, o que for. Pronto, primeiro que tudo é preciso esse plano. Mas se for na indústria, vamos procurar que tipo de indústrias queremos e vamos contactar essas grandes e também não só grandes, mas médias também, aliás, até pequenas, como vimos hoje, por exemplo, na questão da tecnologia, ainda hoje falávamos disso em reunião de Câmara, sobre o espaço de coworking com o qual o município tem um protocolo em que uma boa parte dos empreendedores, são pequenos projetos, uma boa parte deles, parece-me a mim, a nascer, ou bastante recentes, mas que pelo menos geram o próprio emprego, estão também a crescer, a desenvolver-se e também uma boa parte deles na área da tecnologia, do design, da inovação, e isso também não criou os 60 postos de trabalho, mas certamente estavam ali pelo menos meia dúzia deles. Se multiplicarmos isso por 10, se houver realmente uma aposta, como deve ser, por exemplo, nessa componente do empreendedorismo e das startups, se calhar com 2 ou 3 conseguimos fazer um Aldi ou conseguimos fazer uma outra superfície deste género. Notas finais já? Duas que eu me tinha lembrado, a primeira delas é relembrar ou deixar esse convite. Este fim de semana temos o Congresso da Sopa, eu sou fã, como uma grande parte dos tomarenses, vale a pena não só para saborear, mas também porque é por uma boa causa, também se o tempo ajuda. Ver se o tempo ajuda, senão a sopa fica um bocadinho mais aguada, mas realmente vale pela experiência em si, mas vale também porque é por uma boa causa, para ajudar, como sabem, uma das instituições com mais mérito em tomar, o CIR, e uma segunda nota que neste fim de semana estava a tratar do preenchimento da declaração de IRS e lembrei-me que era realmente um tema importante só de relembrar, para quem ainda não o fez,
que têm a oportunidade, no preenchimento da declaração de IRS, de consignar o seu IRS, 0,5%, a uma instituição, e temos uma série delas para escolherem tomar, que acho que vale também, é um pequeno contributo, não custa nada a qualquer um de nós, e que pode muito ajudar. Ainda há pouco tempo falava com um dos dirigentes de uma dessas IPSS que lá estão, e ele diz que realmente faz uma diferença, é muito significativo aquilo que pode dali vir, não custa nada ajudar neste caso e deixar esse desafio e essa lembrança. Muito bem, o Cristóvão. Então, pegando nesta nota, sublinhar isso mesmo, da questão do IRS, portanto, não custa mesmo nada, é que muitos cidadãos acho que ainda não têm essa noção, mas essa percentagem que podem entregar a uma IPSS ou a uma instituição, portanto, das que esteja aprovada para poder receber esse apoio, não sai do seu, digamos, daquilo que será a sua retribuição ou o seu pagamento de IRS, é uma parte que, em vez de ir para o Estado, vai para uma dessas IPSS. São cerca de 15, se não estou em erro, isto todos os anos muda, e se tiverem dificuldade podem ir, por exemplo, ao Facebook do município, haverá outros locais. Nós todos os anos costumamos compilar e vamos divulgando, portanto, se procurarem lá alguns no Facebook do município, encontrarão a lista das tais cerca de 15 IPSS do nosso concelho, aos quais, portanto, pode ser atribuída a verba. A minha nota principal iria, até porque falámos de eventos, a destacar um evento que decorreu este fim de semana, que passou, portanto, o Festival Nacional de Robótica, que, lá está, se calhar para os tomarenses não para uma grande maioria, com certeza, até pode ter passado despercebido, mas foi um grande evento. Aliás, nós trabalhámos na candidatura para o receber cá em Tomar, o município e o Politécnico aqui, enquanto principal promotor, já há cerca de 2 anos que trabalhámos nisso. Estas coisas trabalham-se com o tempo, mas de facto é um evento muito importante, não só pela temática, porque de facto tivemos aqui um conjunto de equipas, é assim que funciona, de equipas de instituições do ensino superior nacional, mas também equipas estrangeiras, e portanto do melhor que se anda a fazer em termos de investigação nesta área e de investigação depois que resulta em aplicações práticas no nosso dia-a-dia, mas depois também, mais uma vez, e ligando com a discussão que tínhamos no início do programa, um daqueles eventos que se calhar não passou despercebido a muitos tomarenses, mas que neste caso não só contribuiu para a economia local, mas também ajudou, ao seu ponto, a colocar também, mais uma vez, Tomar na agenda e na memória de muitas outras pessoas que, nos tendo visitado, vão levar essa palavra de como foram bem recebidos e daquilo que viram e que apreciaram em Tomar para outros que depois também virão. E é cada vez mais nisso que queremos apostar, também nestes pequenos, entre aspas, eventos que depois se multiplicam até pela transmissão da palavra.